Vamos então para o quinto vídeo do nosso jogo na floresta. Vamos hoje fazer o código do nosso personagem, portanto do nosso player, do nosso jogador. E a ideia é que hoje conseguimos fazer a maior parte do código para mover o nosso jogador, a vida, incluindo também as animações. Poderá ser um vídeo um bocadinho grande para acompanharmos, para irmos com calma. E já sabem que os assets estão disponíveis no link que está na descrição do vídeo. Portanto, se for preciso algum asset que esteja em falta, vejam aí no link. Portanto, começamos por fazer um primeiro vídeo em que criamos o projeto e importamos. Depois o segundo vídeo em que tivemos a trabalhar com a ferramenta do terreno para fazer o nosso nível. O terceiro vídeo em que exploramos a colocação de elementos no terreno, portanto colocámos uma cabana, vimos como é que funciona a ferramenta de importação ou de definição da posição das árvores. Utilizamos um sistema de partículas para fazer alguns efeitos de partículas aqui no fumo do nosso vulcão. E depois terminamos a adicionar aqui também um acampamento aqui com uma fogueirazinha para depois o player chamar ajuda para o vir buscar aqui a esta ilha. Pronto, nós já temos aqui esta cápsula. Eu vou apagá-la porque nós já não precisamos dela. E agora vamos nos concentrar mesmo só na personagem que nós criamos. Portanto, nós criamos esta personagem utilizando o Make Human. Como eu disse na altura, existe outra ferramenta gratuita que consegue criar personagens com melhor qualidade, que é o Fuse. Portanto, se quiserem experimentar, podem experimentar o Fuse. Que, como eu disse, faz personagens com melhor qualidade e depois exporta, se quiserem, diretamente para o Mixam. Portanto, em termos de integração com o Mixam, funciona melhor. Pronto, então agora para nós fazermos o nosso código de movimentação, vamos criar um script novo e vamos adicioná-lo aqui à nossa personagem, ao nosso player. Portanto, vamos pasta do scripts, botão direito create mono behavior script e vou-lhe chamar o player move. Às vezes acontece isto que eu acabei de fazer, que foi eu cliquei sem querer fora e acho que o script já foi criado com o nome com este nome, new mono behavior, e nós temos que mudar o nome em dois sítios. Temos que mudar o nome no ficheiro e depois no próprio código. Eu já vos vou mostrar aonde. Portanto, player move. Depois fazemos duplo clique e vamos então ao nosso editor de código fazer o código para mover o player. Portanto, continuamos a utilizar o novo sistema de input. No entanto, nós vamos querer fazer aqui, se calhar, uma pequena alteração para simplificar. Se no caso nós querermos reutilizar, ou melhor, utilizar os comandos em diferentes sítios. Portanto, como vocês viram no último projeto, o novo sistema de input precisa de, isto não abriu, deixem-me voltar a clicar duas vezes, precisa de ativar e criar uma classe do código que vai ser utilizado para ler o input. Portanto, nós fizemos isso no primeiro projeto, aquele projeto do bowling. Para não termos que fazer sempre isso, podemos utilizar um código intermédio que vai fazer isso automaticamente por nós
e depois facilita-nos a vida. Apesar de ser mais um código que temos que fazer, facilita-nos a vida porque depois não precisamos de ler ou de ativar, melhor dizendo, o input em todos os sítios onde nós vamos ler o input. Então eu sugeria que nós, antes de irmos para o player move, fizéssemos aqui outro script a que vamos chamar sistema de input. Então eu vou pôr em português, que é para não baralhar com o outro input system. Pronto, e este sistema de input basicamente vai fazer o input. Já agora deixem-me só ver aqui uma coisa, porque acho que nós aqui ainda não criamos. Pois não se esqueçam, nós vamos estar a utilizar estas ações. Eu não vou apagá-las porque nós vamos utilizar a maior parte delas, se calhar. E depois, quando for necessário, nós podemos vir sempre aqui e alterar. Mas temos que gerar aqui a classe de C#, como temos feito sempre. Portanto, clicar naquela checkbox e fazer o apply para gerar a classe C#. Há outras maneiras de usar um novo sistema de input, mas eu acho que esta é a mais simples delas e que não complica muito a nossa vida. Eu vou pôr aqui dentro da pasta dos scripts. Então aqui muitos scripts foram aqueles que nós importamos do projeto anterior. Então vamos começar por criar então aqui, não é o player move, desculpem lá, eu abri o ficheiro errado, é o sistema input. Pronto, aqui no sistema input nós vamos então fazer o using do input do Unity Engine Input System. E agora vamos, eu não sei se calhar nós nem vamos precisar do start e do update. Bem, vamos ficar para já. Vamos precisar de ter um public input system underscore actions. Pronto, este aqui era aquele objeto que nós usámos no outro projeto e que nós tínhamos que ativá-lo, criá-lo e ativá-lo. Pronto, o que nós vamos fazer aqui é simplificar com esta classe, porque depois vocês podem reutilizá-la em vários sítios no mesmo projeto ou até noutros projetos se vocês quiserem, porque vamos criar uma maneira de não termos que voltar sempre a fazer isto. Portanto, esta classe vai tratar de fazer isto por nós e nós não temos que fazer isto. Para isso vamos precisar de criar aqui uma variável do tipo static. Esta variável do tipo static vai nos permitir ter acesso direto ao código sem sempre preciso criar o objeto. Portanto, isto é aquilo que se chama um singleton, que é uma classe que só existe uma vez no nosso projeto. Bom, depois precisamos aqui da função awake. Portanto, vamos criar aqui a função awake. E o bot já vou esperar aqui não sei quantos privates. Pronto, o que nós precisamos aqui de fazer é, nós vamos usar esta variável que eu chamei instance para ter acesso ao código. Se é sempre preciso, sequer nós metemos o código no nosso, sem ter preciso repetir o código no nosso projeto. Então a maneira como nós obrigamos a que este código exista só uma vez é fazermos assim. Portanto, vamos ver se existe mais do que um. Portanto, quer dizer que este instance já não é nulo. E também vamos ver se o que existe, o instance que existe, é diferente deste. Portanto, this é uma variável especial que basicamente indica, ou é uma referência para o próprio objeto. Portanto, neste caso, nós estamos aqui a testar se não existe outro, ou se existe outro, mas não é este que nós temos aqui. Portanto, este código que nós temos aqui, nesse caso, o que nós queremos fazer é destruir. Portanto, nós vamos destruir este, porque já existe outro, não precisamos deste, e pomos aqui um return para não termos que executar nada mais para baixo. Então, se este é o primeiro, nós vamos criar uma referência para ele. Portanto, vamos fazer instance
portanto, completando a cada vez pior, igual a this, e depois vamos então ativar ou criar o objeto do input. Portanto, vamos fazer o input action igual a new system action, input system actions. Pronto, basicamente isto é, criamos um singleton, portanto uma classe que só existe uma vez no nosso projeto, ou numa cena, no nosso nível, mas também no nosso projeto. Pronto, agora temos que fazer aquelas funções que nós fizemos também no outro lado, portanto que é no onEnable temos que ativar o sistema de input e no onDisable desativamos. Portanto, estas são aquelas funções que nós teríamos que estar sempre a repetir, e assim com este código que nós estamos aqui a fazer não vamos ter de o fazer, portanto não teremos que estar sempre a repetir, basta nós usarmos com uma linha de código este código todo e vocês vão ver que é muito mais simples do que depois temos de estar sempre a repetir este código. Por fim, quando a cena for destruída, o que nós vamos fazer é destruir o singleton, portanto vamos fazer instance igual a nulo. Pronto, recapitulando, criamos uma referência para o sistema de input, criamos uma referência para este nosso código, para ele ser um singleton. Aqui nós verificamos se esta é a única instância deste código, se não for nós vamos o destruir, porque se já existir uma não precisamos de outra. Depois ativamos no onEnabled, desativamos no onDisabled, destruímos a instância quando a cena ou quando o objeto for destruído, neste caso é quando a cena será destruída. E agora vamos ter que fazer as funções, nunca nada daquela ajuda, as funções daquilo que nós vamos querer ler. Basicamente é isso que nós vamos ter que fazer. E para simplificar depois a leitura dos dados, por exemplo, nós vamos ter que ler o movimento do jogador e o jogador pode se mover em duas direções, portanto ele vai se poder mover para a esquerda e para a direita, e depois também vai se poder mover para cima ou para a frente e para trás, no nosso caso vão ser as teclas para cima e para baixo. E então nós vamos criar aqui umas variáveis em cima para guardar o input, portanto guardar os dados de input. Basicamente, sempre que o jogador fizer um movimento, nós só precisamos de vir a estas variáveis e ver que valores é que elas têm. Então vamos criar um public float, eu vou chamar eixo horizontal, public é só com U, e depois vou fazer a mesma coisa para o eixo vertical, portanto o eixo horizontal é o da esquerda e direita, vou pôr aqui um comentário, esquerda e direita, e o vertical é o cima e o baixo. Portanto, no nosso caso será andar para a frente e para trás. Depois também vamos precisar de ver o movimento do rato, que é para rodarmos a personagem com o rato. Então vamos criar aqui um outro public float que eu vou chamar de delta rato x. Portanto, delta quer dizer que é a distância que o rato percorreu, e x quer dizer que é na horizontal. Portanto, será o movimento do rato na horizontal. Portanto, se o rato foi... O jogador usou o rato para andar para a esquerda ou para a direita, e nesse caso o que nós vamos fazer é rodar a personagem. Depois, também vamos precisar do y, portanto, o public float delta rato y, que será para nós fazermos a câmera olhar para cima e para baixo, para o player poder olhar para cima e para baixo. Pronto, depois vamos ter ainda que saber se ele está a correr. No caso de correr, vai ser um botão, é só saber se ele está a carregar no botão para correr ou não. E então, esse caso é um botão, é um bool quer dizer que é verdadeiro ou falso. Depois precisamos também para o saltar, deixem pôr ali o S maiúsculo para ficar isto tudo igual. Se nós tivermos tempo, vamos também fazer uma função que é empurrar. Portanto, para o personagem poder empurrar, por exemplo, um caixote ou qualquer coisa assim, já um objeto que esteja no caminho. E por fim, nós precisamos ainda de uma
opção que é para saber se ele carregou na tecla ESC. Eu até vou-lhe chamar isto mesmo, tecla ESC, que é para pôr o jogo em pausa e para abrir o menu do jogo. Portanto, basicamente serão estas as ações que nós vamos ter que estar a ouvir, entre aspas, para ver se o player fez alguma delas. Portanto, o movimento horizontal e vertical vai fazer mover o player para a frente e para trás e para a esquerda e para a direita. O do rato será para controlar a posição da câmera quando ele está a olhar para cima ou para baixo e rodar o player. Correr quer dizer que quando o personagem estiver a andar, se a tecla de correr estiver oprimida, vai andar mais rápido, vai correr. Saltar é para fazê-lo saltar. O empurrar será para empurrar objetos da frente. E a tecla ESC será então para pôr o jogo em pausa. Agora vamos fazer uma função para cada um destes dados, que vai ler estes dados a partir do novo sistema de input. Portanto, vamos agora aqui criar funções para ler o movimento, depois ler o rato, vou chamar assim, e depois para o correr, o saltar, o empurrar e a tecla ESC. Portanto, vai ser uma função para cada uma destas coisas, para o código ficar mais organizado, para não termos muito código numa função só. E por fim, nós vamos ter que chamar estas funções em cada frame que está a ser desenhada. Portanto, aqui na função update, nós vamos chamar cada uma destas funções para podermos reagir rapidamente àquilo que o jogador está a fazer. Portanto, para começarmos aqui pelo movimento, vamos então fazer uma public void movimento. É importante que não termos nomes repetidos, portanto não usar nenhum destes nomes que está aqui em cima para as funções. O movimento é um vetor com dois eixos, portanto é um vector 2. Eu vou-lhe chamar movimento com M minúsculo, atenção para não ficar igual ao nome da função, porque a função tem um M maiúsculo. Pronto, e agora o eixo do X será o eixo horizontal e o eixo dos Y será o eixo vertical. E agora fazemos a mesma coisa para o rato. Public void rato. Eu estou a ver se aqui portanto, esta variável nós ainda não usamos em mais lado nenhum. Portanto, o bot agora te deu uma sugestão boa. Portanto, a leitura do rato é o look, que nós temos naquela janelazinha das ações. O movimento do X e o movimento dos Y. Aqui só um pormenor. Eu vou gravar e vou voltar aqui ao Unity, que vai fazer com que ele compile o código. Vamos ver se não temos nenhum erro. Mas há aqui só um pormenor para confirmar. Portanto, aqui no sistema de input, o look, o que nós estamos a ler aqui, com o look, deixem-me só ver aqui para termos aqui a certeza, delta pointer, portanto este right stick não é, delta pointer, pronto, tenho aqui algumas dúvidas se em princípio esta janela está aqui no sítio errado. Em princípio o que ele fez é o que nós queremos. Portanto, o delta pointer é o movimento, o delta quer dizer que é o movimento, a deslocação do ponteiro do rato na última frame. Portanto, em princípio será isso que nós queremos. Exatamente, está aqui. Era isto que eu andava à procura. Portanto, isto é o mouse delta, portanto é a distância que o rato se movimentou na última frame. Pronto, podemos então continuar aqui o nosso código. Agora o correr, como o correr é só um botão, não é nada de muito complicado, portanto será uma função public void correr. O bot já está todo baralhado. Portanto, o correr, não posso chamar correr porque está aqui correr. Portanto, tenho que lhe chamar. Vou-lhe chamar ler correr. O que quer dizer, para ser consistente, eu vou mudar isto tudo para ler movimento. Ler rato. Para
ficar isto tudo consistente. Basicamente aqui o que nós queremos é fazer o input das ações. No caso do player, já agora só para confirmar, vamos voltar aqui àquela janela, se calhar até era melhor deixá-la aqui. O que nós queremos é este botão, que é o sprint, que é o left shift. Portanto, era só para confirmarmos isto. Portanto, o que nós queremos é, nas ações do player, queremos o sprint. E o que nós vamos querer fazer com o sprint é ler um valor. Portanto, vamos ler um float. Enquanto que há bocadinho nós aqui estávamos a ler um vector 2, porque tinha dois eixos, x e y, aqui não, aqui é só um valor. O valor será 0 se ele não estiver a carregar e será 1 se ele estiver a carregar. Então, o que nós vamos fazer aqui é um if. Se este valor for maior que 0, pomos o correr a verdadeiro, igual a true. Se não, pomos o correr em false. Portanto, se ele tiver maior que 0, quer dizer que ele está a correr, então aquela variável que nós temos lá em cima passa a verdadeiro, se não, passa a falso. E basicamente é assim que vamos fazer para a maior parte destes botões. Também podemos fazer isto de outra maneira, porque no caso do correr, enquanto ele estiver a carregar no botão, ele está a correr, não é? Por exemplo, no caso do saltar já não. O que nós queremos é que ele salte uma vez e que o jogador tenha que largar o botão e depois voltar a saltar. Portanto, neste caso o que nós fazemos é usar aquela variável triggered que nos diz se ele acabou de carregar ou não na tecla para saltar. Portanto, o jump também era uma das ações que já tínhamos aqui. Está aqui. Eu só vou confirmar também, em princípio será a tecla da barra de espaços, portanto, exatamente, para saltar é o barra de espaços. E então aqui não vamos ler um valor, porque aqui o que nós queremos é só ler se ele acabou de carregar na tecla, enquanto que ali queremos saber se ele ainda está a carregar na tecla. Pronto, para o empurrar é a mesma coisa, acontece é que nós não temos nenhuma ação para empurrar. Temos o look, o attack, o interact, o crouch, o jump e não temos nenhuma para empurrar. Então podemos criar aqui uma ação. Eu vou carregar aqui no mais, nas ações. Vou-lhe chamar push, já que está tudo em inglês. Portanto será um botão. E agora o binding do push vai ser, sei lá, por exemplo a tecla E. É do keyboard. Pronto, se vocês quiserem outra tecla, podem pôr o botão direito do rato ou qualquer coisa assim do género, mas eu vou só pôr a tecla E. Vou fazer o save, que é para ser gerado outra vez aquele código da nossa classe do C#. Isto está-me para aqui a dar muitos erros, mas acho que é porque eu ainda não acabei de fazer o meu código, portanto eu vou voltar aqui. Agora está chateado ali com o player. Deve ter sido porque eu gravei isto, digo eu. Ai não, ok, isto, ainda bem que aconteceu isto. Eu há bocadinho tirei o ficheiro das ações ali para dentro dos scripts e isto fez com que ele ficasse duplicado. Portanto, e quando eu agora cliquei para gerar, dá-me montes de erros porque está duplicado. Portanto, eu vou apagar aquele ali e vou deixar compilar o código. Pronto, agora já limpou os erros, já podemos continuar. Para ler o empurrar então, é outra função, public void ler empurrar, e vai ser o push, que é o que nós acabamos de criar. Para lermos o ask, podia ter aproveitado para não fechar isto, para lermos o ask vamos precisar aqui de uma tecla também para o escape. Portanto vou clicar aqui no mais, vou chamar escape, ou pause, como vocês quiserem, porque na prática o que ele vai fazer é pôr em pausa. E eu vou escrever aqui ask porque eu quero a tecla escape do teclado. Mais uma vez save. E agora voltamos ao nosso código. Então para continuar, public void ler tecla ask.
Que nome é que eu lhe dei? Foi escape. Pronto, e temos as funções base todas prontinhas. Eu vou apagar aqui o start porque nós não vamos precisar dele. E agora no update temos que chamar as funções todas, portanto uma de cada vez. Ler movimento, eu até vou copiá-las cá para baixo, copiá-las e colar aqui em baixo. Ler movimento, eu depois já ponho o ponto e vírgula. Ler o rato. Ler o rato, qual é que vem a seguir? É o ler o correr. Depois vem o ler saltar. Acho eu. Ler correr, ler saltar. Ler saltar. Já colei isto mal. Acho que colei isto. Ler saltar. Ok. Portanto, ler movimento, ler rato. Ler movimento, ler rato. Ler correr, ler saltar. Ler empurrar. E por fim, ler tecla ESC. Pronto, este está a dar erro porque falta um ponto e vírgula no final de cada uma destas linhas. E agora gravamos. Voltamos aqui ao Unity para ver se não temos nenhum erro. E então sim, agora podemos fazer o Player Move. Pronto, não temos nenhum erro, voltamos então aqui ao Player Move. Então, agora para lermos os inputs, vocês a única coisa que vão ter que fazer é, por exemplo, isto assim, rotação. Nós vamos criar um float, input rodar, igual, e agora vamos pôr o nome da nossa classe, sistema de input, ponto instance, ponto delta x. Nós queremos o rodar, portanto é o x, estão a ver? E aquele trabalho que nós tivemos naquela classe agora poupa-nos trabalho depois aqui a ler, porque não temos que ativar, não temos que desativar, não temos que fazer nada. Já está tudo feito naquela classe e assim poupamos muito trabalho. Até porque nós vamos ter que ler código em sítios diferentes. Por exemplo, para o atacar nós vamos fazer um script próprio só para o atacar. Portanto, poupamos muito trabalho. Apesar de termos o trabalho de o fazer, mas só o fazemos uma vez. Pronto, antes de continuarmos, então vamos aqui definir algumas variáveis. Portanto, vamos precisar de ter uma variável para o movimento, portanto, para a velocidade do andar. Velocidade de andar, eu vou pôr igual a 3. Precisamos de velocidade. A velocidade de correr eu não vou criar, porque eu vou pôr a velocidade de correr como o dobro do andar, portanto não vale a pena. Preciso da velocidade de rotação, velocidade de rodar. Aqui em princípio andará à volta dos 30 ou 40 graus por segundo, depois é uma questão de nós também afinarmos. Depois preciso do salto. A velocidade do salto deve ser um valor negativo, por exemplo menos 2. Depois o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de ler os inputs. Para não estarmos a fazer estes floats aqui dentro da função update, eu vou colocá-los todos aqui em cima, porque vão ser vários e assim ficam declarados todos de uma vez só. Portanto, precisamos do float input rodar e depois precisamos do float input andar. A razão de que eu estar a pôr o float input rodar não está public e os outros estão, é porque depois nós vamos fazer uma classe para as animações que vai ler estes valores e vai fazer a animação correspondente. Portanto, precisa de saber se o player está a andar para fazê-lo andar, precisa de saber se ele está a correr para fazê-lo correr e por aí fora. Depois temos aqui outra que será o movimento lateral. Pronto, depois, se vocês também não quiserem fazer todo tipo de animações que eu vou fazer, podem excluir aqui algumas delas. Depois criar aqui um bool para ver se ele está com os pés no chão, porque isto dá jeito para quando nós estamos a fazer o saltar, que à partida nós não queremos que ele salte sem estar com os pés no chão. Depois precisamos de outra para o saltar. Por fim, vamos precisar ainda de saber a velocidade a que ele está a andar por causa das animações. Portanto, vamos precisar aqui de um vector 3 para a velocidade.
Isto é importante só por causa das animações. E acho que para já não precisamos de mais nada. Pronto, como a nossa personagem vai ser controlada pelo player, nós até já lhe atribuímos uma coisa que é o Character Controller, o componente Character Controller, que é aquele componente que nós devemos colocar nos Game Objects que são controlados pelo player. Portanto, e este componente é que tem estas características todas, portanto, a inclinação que ele consegue subir, o degrau que ele consegue subir e por aí fora. E nós vamos usar o Character Controller para fazer o movimento do player. Então precisamos aqui de uma referência para o Character Controller. Eu vou-lhe chamar só Controller, para simplificar aqui um bocadinho também a nossa vida. Por falar em vida, nós depois vamos usar o código da vida. E agora aqui no Start, vamos criar a referência para o Character Controller, que será a nossa primeira tarefa. Portanto, usando a função que nós já usamos muitas vezes, que é o Get Component. Pronto, e agora o resto do código fica tudo no update. Portanto, aqui no update, eu vou tirar daqui este float, porque agora esta variável é aquela que está aqui em cima. Eu tinha criado só para vos mostrar o que é que nos poupava aquele trabalho todo. Então, lemos o movimento do rato para a esquerda e para a direita e agora temos que rodar o player. Para isso, nós podemos fazer aqui um if, para ver se o valor de rodar está diferente de 0, porque se ele tiver a 0 quer dizer que não precisamos de rodar, escusamos chamar a função. E depois usamos esta função. Deixem-me aumentar aqui um bocadinho de tamanho. A função rotate, que nos permite rodar um game object. Vamos rodar com base no eixo up. Portanto, ali estava vector 3 up, isso é o eixo up do mundo, mas o nosso player pode estar inclinado, por exemplo, e eu não quero rodá-lo sobre o eixo up do mundo, quero rodá-lo sobre o eixo up dele próprio. Daí que eu ponho a transform com T minúsculo up. Multiplicando pelo input de rodar, que é aquela variável que nós acabamos de ler ali do delta x, a velocidade de rodar, que é aquela variável que nós temos lá em cima, e o time delta time, que é para nós não termos uma velocidade que depende da velocidade do computador. Okay? Pronto, agora para fazermos o movimento do player, vamos precisar de ler o input do eixo vertical. E depois tínhamos aqui outra variável para um movimento lateral, porque nós vamos querer fazer um movimento lateral quando o player precisar, por exemplo, de se desviar de um inimigo. Aliás, até é o primeiro que nós vamos fazer. Então, o movimento lateral, só vai haver movimento lateral se o player não estiver a andar. Portanto, vamos pôr aqui um if para indicar se o input andar for igual a 0, ou seja, ele não está a andar para a frente nem para trás, e há um movimento lateral. Portanto, o player usou a tecla da esquerda ou da direita para se mover para o lado. Portanto, o movimento lateral é diferente de 0. Neste caso, eu não quero nada deste código, nós precisamos de saber para que lado é que ele se está a movimentar. E então, nós vamos criar aqui uma variável vector3 e nós vamos dizer que ela vai ser igual a transform right. Isto vai nos dar a direção para a direita do player e nós vamos multiplicar pelo movimento lateral, que é aquela tecla que nós lemos ali em cima, e depois vamos multiplicar pela velocidade de andar, que é esta que está aqui em cima, e depois multiplicamos pelo time delta time. Okay? Isto vai nos dar o vetor para onde ele está a mover lateralmente e a seguir vamos usar então o tal Character Controller para fazer este movimento. Portanto, isto é um movimento só lateral, para a esquerda ou para a direita, não está a andar para a frente o player. A ideia é se, por exemplo, o player está a ser atacado e nós queremos que ele se desvie mais rapidamente para um lado e para o outro. Se não, nós vamos pôr o movimento lateral a 0. Portanto, isto quer dizer que o player, por exemplo, pode estar a carregar na tecla para a esquerda ou para a direita, mas está a andar para a frente, e então nós vamos privilegiar o movimento de andar para a frente. Agora, se o player estiver a andar para a frente, é esta variável input andar que nos vai dizer isso. Primeiro, nós vamos ver se ele está a correr, porque se ele estiver a correr, nós vamos multiplicar por 2 aquela variável que é para dar um movimento mais rápido. Então, se ele estiver a correr,
quer dizer que ele está a carregar naquela tecla no left shift. Então nós vamos ao sistema de input, correr, e multiplicamos por 2. Portanto, neste caso ele está a correr e não está a andar para o lado, porque se ele estiver a andar para o lado ele não pode correr. Pronto, por fim então vamos implementar este movimento, que será outro vector 3. Portanto, um vector 3 é sempre uma variável que tem x, y e z, tem 3 eixos. Então o vector 3 movimento vai ser a transform forward, portanto, que é a direção para onde o player está virado, a multiplicar pelo input andar, que é aquela variável que nós lemos do utilizador e que eventualmente multiplicamos por 2 para ele andar mais rápido, a velocidade andar, que é aquela variável que temos aqui em cima, que indica a velocidade a que ele vai andar, e depois multiplicado mais uma vez pelo time delta time, por as razões que eu já expliquei, e agora aplicamos o movimento. Ok? Por fim, vamos então ver o salto. Nós podemos, se calhar até podemos gravar aqui, antes de fazer o salto, e já cá voltamos e vamos testar a ver se isto funciona. Portanto, já não testamos há algum tempo e convém vermos se isto está a funcionar. Portanto, eu vou clicar aqui. Eu não sei onde é que anda a câmera. Nós ainda não configuramos a câmera. Ok, então ainda antes disso vamos configurar a câmera. Para configurarmos a câmera, nós vamos querer que a câmera ande sempre atrás do player. Mas para isso nós importamos também uma coisa que é o Cinemachine. E então no Cinemachine existe um tipo de câmera que nos permite automaticamente fazer com que a câmera siga o player. Eu podia pôr a câmera aqui dentro do player e depois posicioná-la atrás, mas isto fazia uma câmera, por exemplo, que não evitava obstáculos nem nada. E então o que nós vamos fazer é, vamos aqui ao menu Game Object, Cinemachine, e eu agora nunca sei qual é esta câmera. Eu acho que é Follow Camera. Portanto, temos os componentes. Deixem cá ver se era esta ou não. Cinemachine Follow. Temos que indicar o que é que ela vai seguir. Cinemachine Rotation. Eu acho que não é esta. Desculpem lá, eu vou apagá-la. Câmera. Pronto, este componente que ele tem aqui na main camera é aquilo que todas elas têm que ter. É mesmo assim, não há. Aqui não há diferença nenhuma, independentemente do tipo de câmera que nós estamos a criar. O que eu acho que é diferente é esta aqui. Tem aqui Cinemachine Follow. Eu acho que não é esta. Isto mudou também com esta última versão do Unity. Eu vou voltar a adicionar. Portanto, Cinemachine. Eu acho que é esta aqui. Third Person Aim Camera. Eu não vejo aqui outra que possa ser. Follow Camera, Free Look. Deixem-me só experimentar já agora. Esta aqui não. Esta é para jogos tipo RPGs em que nós queremos que a câmera tenha mais liberdade, por exemplo, andar à volta do player e por aí fora. Portanto, eu acho que é esta aqui. Exatamente. Portanto, tem aqui o componente Third Person Follow, portanto, para seguir a câmera, para seguir o player, melhor dizendo. Tem aqui a posição e tem ali o targeting, tracking target, que é o que é que ela tem que seguir, ok? Então, portanto, só para relembrar, é Cinemachine Target Cameras Third Person Aim Camera. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: se vocês repararem, selecionei aqui o player para vos mostrar aqui uma coisa importante, que é o ponto pivô está nos pés. Se nós metemos a câmera a seguir o player, ela vai apontar para os pés. Vocês podem experimentar se quiserem, apesar disto ser, vamos ter que o repetir. Portanto, para pormos a câmera a seguir o player, vocês arrastam o player aqui para onde diz Tracking Target. Vocês veem que a câmera já está ali, mas ela está literalmente, ou quase literalmente. Eu vou fazer aqui o play só para nós vermos. Além dela estar ao nível dos pés, mas isso pode-se mudar, mas ela depois vai estar a tentar sempre apontar para os pés. O player ainda não anda porque eu acho que ainda não meti o script do player move. Vou tentar outra vez. Ok, temos um erro.
no update linha 28. Qual é o erro? Object not set. Object not set. Isto é porque nós falta-nos adicionar o sistema de input aqui no nosso jogo. Então na hierarquia vamos chegar aqui a um objeto vazio. Eu vou pôr underscore e vou-lhe chamar scripts, porque é também onde vamos pôr outros scripts importantes e temos que arrastar para aqui o sistema de input. Ok? Ele não estava na cena, portanto ele nunca ia funcionar. Pronto, vocês podem ver andando com o rato para um lado e para o outro. Ele já roda e se eu andar para a frente ele também já anda para a frente. Mas a câmera está a apontar para os pés. Portanto, quando a câmera não conseguir apanhar os pés do player, ele já sobe mas fica no ar. Temos que aplicar a gravidade. Mas nós não queremos que a câmera aponte para os pés. Então o que eu costumo fazer no player é criar um ponto vazio dentro do game object do player, que eu chamo o target da câmera. Portanto, aqui dentro do player vou clicar com o botão direito e fazer create empty. Eu vou chamar isto de câmera target e vou puxá-lo para cima e um bocadinho para o lado, porque eu não quero que o player esteja mesmo no centro da câmera, eu quero que a câmera esteja um bocadinho desviada para o lado. Ok? E agora, na minha câmera, onde eu há bocadinho arrastei para ali, portanto na third person aim camera, por onde eu arrastei ali o player, vou arrastar o câmera target. E assim a câmera, vocês podem ver, já está muito mais alta. Ela está um bocadinho desviada do player. Okay? Então, se vocês repararem, se acharem que ela está demasiado desviada, nós podemos ajustar depois aqui este shoulder offset. Mas se vocês repararem agora, já conseguimos ver muito mais o mundo e a câmera não está a apontar para os pés do player. Portanto, podemos ter uma câmera um bocadinho mais parecida com aquilo que vem nos jogos. Um problema que a câmera ainda tem é que ela está a atravessar as paredes. Portanto, eu se rodar aqui, a câmera atravessa as paredes. Já vamos também resolver esse problema. Eu vou começar por centrar um bocadinho melhor a câmera. Portanto, a câmera está um bocadinho desviada para a direita. E aqui este X que tem 0.8 eu vou pôr em 0. Ela assim já fica. Eu não preciso que ela fique desviada para a direita porque eu já desviei o câmera target. Se vocês acharem que ela está muito alta, também podem diminuir aqui este menos 4. Deixem-me experimentar. Isto é tudo uma questão de nós experimentarmos e testarmos o que é que nós achamos. Pronto, depois o rato também vai controlar o olhar para cima e para baixo da câmera e vai ficar ainda melhor. A câmera ainda não está a evitar obstáculos, porque nós aqui no Cinema Machine da câmera temos aqui a opção para adicionar precisamente este Add Extension. Vamos adicionar aqui uma opção que agora também já mudaram o nome, que se chama... Será este de Collider agora que eles chamam isto? Não me parece. Deixem-me voltar lá. Decollider. Não, este Decluder. Ok, eu vou apagar este Decollider. Vou remove Decluder. Portanto, o Decluder na prática quer dizer que a câmera vai quando o player não estiver visível, portanto, como eu fiz ali há um bocadinho, quando o player se escondeu atrás da casa, a câmera vai se aproximar dele. Portanto, a estratégia que está ali definida é o pull forward. Portanto, se eu andar aqui com o player, ela agora vai se aproximar dele. E em alguns casos, vocês depois poderão ter um problema, dependendo da distância que a câmera está, porque se ela estiver muito longe, ela pode não conseguir se aproximar o suficiente. Ainda há aqui uma coisa que eu não estou a gostar na câmera, que é a câmera parece-me um bocadinho demasiado alta e ela não está rodada para baixo. Eu gostava que ela ficasse um bocadinho mais rodada para baixo, mas por alguma razão ela está a fazer aqui um ângulo reto em vez de estar a olhar para baixo. Eu preferia que ela tivesse a olhar para baixo. Então deixem-me ver se... Eu acho que aqui no damping, deixem-me lá voltar onde é que está o damping. Está 0.5.
E este menos 0,4 eu acho que é demais, vou baixá-lo. Ok, acho que ainda ficou pior. Mas aqui no Z deixem pôr menos 1. Ok, acho que fica melhor. Vertical arm length, eu acho que isto está muito, vou pôr 0.4. Ok, câmara side e a câmara distance, acho que em 4 é demasiado, por isso é que ela está tão longe, portanto fica em 2. Vamos sempre experimentar. Pronto, agora parece-me que está muito melhor, está muito mais perto do player. Ok, portanto façam uma pausa no vídeo e copiem os valores que eu alterei aqui neste Cinemachine Third Person Fall. Portanto, aqui no Cinemachine Decluder, que é o tal que nos vai permitir evitar que o player fique obstruído, portanto vai permitir com que ele nunca fique fora de cena, digamos assim. Aqui na Collide Against é o layer, os layers são estas coisas que estão aqui em cima, é o layer onde a câmera vai colidir. Portanto, como está em default, ele só está a colidir com o layer default, eu costumo pôr em everything. Para ver se ela colide aqui com a casa, porque ela não estava a colidir com a casa, mas acho que também não está a colidir com a casa, porque a casa, na casa acho que já tem coladas, agora fiquei na dúvida, deixem ver se ela já tem coladas. Já, o player já colide, portanto ela já tem coladas. Pronto, mas depois nós vamos testar, dá-me a impressão que agora está a funcionar melhor, portanto a câmera pelo menos parece que já não entra para dentro da casa, portanto dá-me a impressão que está a funcionar melhor. Vamos então terminar o código do player move e depois vamos fazer outro vídeo só para a parte das animações, porque para já não temos nenhumas animações, estamos só a mover o player. Portanto, a parte que nos falta aqui em baixo é a parte de aplicar a gravidade e do saltar. Saltar e gravidade. Portanto, para saltar ele tem que estar com os pés no chão e para isso nós temos ali uma variável que é isGrounded. E o jogador tem que clicar na tecla de saltar, então nós vamos ler do sistema de input o saltar. Se ele então saltar, o que nós vamos fazer aqui é uma conta, que é a raiz quadrada da velocidade do salto, vezes, deixem-me apagar este menos 2 que não está aqui a fazer nada, vezes a gravidade no y. Portanto, esta classe Physics é do Unity e é onde está configurada a força de gravidade no eixo dos y, portanto que é o eixo de cima e para baixo. Se não, vamos pôr aqui um else, se ele não estiver a saltar e também não está com os pés no chão, quer dizer que ele tem que cair, não é? Porque se ele não está com os pés no chão temos que aplicar a gravidade. Então nós vamos aqui pôr a variável isJumping em false. Esta variável isJumping é só para as animações, não serve para mais nada, é só para depois nós sabermos quando temos que fazer a animação. E vamos então aplicar aqui a gravidade àquela variável velocidade. Vamos a Physics Gravity e multiplicamos pelo Time Delta Time. Eu já vos mostro onde é que nós podemos configurar aqui a gravidade do nosso mundo, no caso de vocês não quererem que o mundo tenha uma gravidade tão forte. Depois usamos outra vez a função Move do Character Controller para fazer o movimento. E por fim, vamos atualizar a posição do nosso player para saber se ele continua a estar com os pés no chão ou não. Portanto, o Character Controller tem esta variável, eu costumo expô-la usando uma variável minha. Pronto, vamos então agora voltar aqui ao Unity e gravar, testar a ver se está tudo a funcionar e este vídeo ficará por aqui. O próximo vídeo vai ser dedicado só às animações. Portanto, fazer as animações e se calhar pôr a vida a funcionar, o sistema de vida a funcionar que nós importamos do outro. Pronto, anda, se eu carregar na tecla Shift corre, se eu carregar no saltar salta e já aplica a gravidade, anda para trás, o andar para o lado é este, estão a ver, este assim,
Já agora ainda há aqui outra coisa que vamos ter que fazer, mas é um script pequenino que ainda fazemos, que é esconder o rato, a setinha do rato que está ali no meio, porque normalmente quando nós controlamos a personagem com o rato, a seta está bloqueada, portanto está escondida e a posição do rato fica sempre no meio. Se eu entrar para dentro da casa e mover a câmera para o lado, a partir do momento que a câmera não consegue apanhar o player, vem que ela se aproxima. E pronto, e acho que está tudo a funcionar, a gravidade e tudo. Vamos só fazer um pequeno script muito rápido e muito pequenininho mesmo, que nos vai esconder a seta do rato. Portanto, vamos aqui criar mais um script. Eu depois tenho que criar umas pastas, se calhar com os scripts para isto ficar mais organizado. É um script mesmo muito pequenino. Botão direito, create mono behavior. Podem chamar mesmo rato. Eu não quero com o A maiúsculo, lá quero minúsculo. Vou mudar ali para um A minúsculo. E basicamente a única coisa que nós precisamos aqui, não precisamos do update para nada. Só precisamos aqui de escrever cursor lock state igual a locked. Isto basicamente o que vai fazer é por fazer com que o cursor do rato fique bloqueado no meio do ecrã e esconde o cursor do rato. E vamos adicionar este código àquele GameObject dos scripts. Portanto, é este. Então, se nós agora executarmos, dentro do editor do Unity ainda pode estar o rato visível, mas se vocês clicarem ele desaparece, estão a ver, e agora não se vê o rato. Para vocês voltarem a ver o rato, carregam na tecla ESC e o editor do Unity faz-o aparecer. No entanto, se nós estivéssemos a correr o jogo, ele não aparecia automaticamente e nós tínhamos que o fazer aparecer por código. Ok? Mas para já fica assim, porque depois quando fizermos a parte do menu de pausa da tecla ESC, nós depois fazemos isso. Pronto, e para já ficamos por aqui. Já foi muito código, já foi um trabalho muito grande, mas era importante fazermos isto antes de fazermos o resto. Portanto, configuramos a câmera para seguir o player e fizemos o código que movimenta ao player usando o novo sistema de input. Vamos gravar isto tudo antes que nos esqueçamos de gravar.